Salve, salve, queridos irmãos, sejam bem-vindos à nossa partilha. Toda semana um momento para a gente dar uma paradinha nessa vida louca e poder partilhar um pouquinho a palavra de Deus, a vida da igreja. Seja bem-vindo, bom ter você com a gente. Você também é parte da partilha. E vamos em frente, vamos começar a nossa partilha de hoje. Laura, minha irmã, tudo beleza? Tudo bem? Ô, Padre Antônio, mais do que nunca hoje eu amo o mês de outubro. É um mês bonito, né? né? O meu mês predileto. Só gente boa, né, Padre Antônio? Gente muito boa. É verdade, é um mês bonito, mês das missões. Ai, mês das Mês missões. do Rosário. Olha, tem muita coisa bonita. Desde o início do mês. Primeiro dia, nossa grande amiga. Pois é, Santa Terezinha, depois Santos Anjos da Guarda, depois os Santos Mártires do Rio Grande do Norte, depois São Francisco de Assis. Uau. Hoje, dia 5, Santa Faustina. Nossa, essa Dia aí... 7, Nossa Senhora do Rosário. E vai indo. Dia 12, Nossa Mãe Aparecida. Dia 13, última aparição de Nossa Senhora em Fátima. E dia da Beata Alexandrina, uma beata portuguesa. Olha, belíssima história. Dia 15, Nossa Santa amiga, Teresa d'Ávila. Teresona. Dia 16, Santa Margarida Uau. Maria. E tem mais, Santa Edviges, porque é muito querida do povo brasileiro, porque será a padroeira dos endividados. Se eu não me engano, São Geraldo Magela é um santo, também. olha, santo redentorista, né? de primeira grandeza, um Uau. santo de uma grande humildade. Dia 17, Santo Inácio de Antioquia. E vai indo, se a gente for, dia 19, São Paulo da Cruz. Não pode pular dia 18, senão a Doris fica triste. São Lucas! Dia 18, São Lucas, é verdade. Dia 19, São Paulo da Cruz. E olha, São rapaz, Paulo da Cruz é um dos seus grandes amigos. vai até o final do mês só top. Aí o senhor vai chegar até o dia 29? Dia 29 de outubro. Não. 29 de setembro, 29 São de Miguel. setembro. 28 é que é São Judas. Tá? 28, São Judas, padroeiro do Flamengo. São Judas e São Simão, apóstolos. Olha, tem muita coisa bonita. A nossa igreja é uma família. E nessa família, nós recordamos os nossos irmãos mais velhos na fé, que já estão no Senhor, que estão torcendo por nós. A carta aos Hebreus diz que há uma nuvem de testemunhas torcendo para que a gente complete a nossa carreira. Então, que dias bonitos, gostosos, né? Para inspirar Quantos a gente, amigos, né? Para nos inspirar. A gente precisa de inspiração. Tem muita coisa sem graça nesse mundo. A gente precisa de pessoas que nos inspirem ao melhor, né? E basta olhar para o alto e ver essa nuvem de testemunhas. E esse mês de outubro tem cada um mais tocante e envolvente do que o outro, para nos levar a olhar para o alto, né? Exato. E para nos ajudar a também vivermos o melhor. Talvez a gente não consiga viver o melhor do mundo, mas a gente pode tentar viver o melhor que a gente pode, né? Então vamos lá, é o desafio do mês, né? Mês de outubro, mês do Rosário. Você sabe que eu sou da paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, né? E é um mês em que a gente, de modo especial, vive essa devoção tão querida à igreja. É o mês do Rosário e o mês das missões. Das missões. Assim, proposta para quem possa se animar, né? Dever de casa. O Papa João Paulo II escreveu um documento sobre o Rosário, que é tão bonito, tão bonito. Valia a pena a gente fazer umas lives, Laura, sobre... Então tá. Né? Como Vamos tentar fazer. É o Rosário da Virgem Maria. Onde ele abre, introduz os mistérios luminosos e as meditações dele, na verdade, é um grande pequeno tratado sobre a oração. É mesmo? É lindo, o texto é lindo demais e pequeno, simples, mas profundo, vale a pena. É um dever de casa para quem quiser esse mês, dá uma olhadinha, você encontra na internet, não precisa nem comprar. O mistério do Santo. O Rosário da Virgem Maria. Rosário Virgenis Maria. Paulo II. Lindo, lindo, lindo. Então, vale a pena. E mês das missões começa com o dia de Santa Terezinha, que é a padroeira das missões. É um mês para a gente lembrar, inclusive porque a igreja pede que nós façamos ofertas, né? A gente pode fazer isso nas nossas paróquias para colaborar com as pontifícias obras missionárias.
um mês para a gente lembrar que toda a igreja é missionária e todo batizado é missionário. Eu sou missionário ali onde Deus me coloca, mas eu também posso, com as minhas orações, com a minha oferta, colaborar com os países que são terra de missão e que precisam da nossa ajuda mais efetiva para sustentar os missionários, sustentar a infância missionária, que são os trabalhos especialmente dedicados ao cuidado das crianças em terra de missão e as missões de um âmbito mais geral, né? Então, tudo isso é mês de outubro, para a gente viver e lembrar da nossa identidade missionária. Ser cristão é ser missionário, ponto, né? Então, a gente não pode esquecer dessas coisas e o mês de outubro está aí para lembrar. Então, lembramos. Eu gosto muito quando o senhor de vez em quando fala assim, gente, Copacabana é terra de missão. Com certeza. Então, acorda a gente, né? E faz a gente pensar que não é só, também a África também a Ásia mas Copacabana também né, Padre Antônio? O Meier também O Meier também. O Rio de Janeiro todo, né? O Rio de Janeiro. O nosso Brasil, nós não somos mais considerados terra de missão. Sim. Do ponto de vista que a igreja, né, considera, por exemplo, para fazer aportes financeiros, como, por exemplo, a África, algumas regiões da Ásia, da Oceania, mas nós somos terra de missão porque há muitas almas que são do Senhor e que ainda não foram alcançadas por Ele nessa nossa terra, nesse nosso lugar, onde existem pessoas que estão muito perto da gente e estão muito longe de Deus. E a gente precisa e a gente pode fazer algo por elas, não é? Então, fica aí o convite, seja missionário onde Deus colocou você. Né? Não lute só pelos seus interesses ali onde você está. Lute pelos interesses de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos chama com um título que eu creio que é muito lindo. Vós sois embaixadores de Deus, né? Nós somos embaixadores de Deus. Então, quando o Senhor nos coloca no lugar, a gente tem que chegar nesse lugar pensando, em primeiro lugar, uma coisa. Eu posso ter interesses aqui, mas o Senhor tem interesses ainda maiores que os meus. E por isso Ele me colocou aqui. E eu estou nesse lugar como embaixador de Deus. Ou seja, eu tenho alguém atrás de mim, acima de mim, que está me enviando esse lugar. E me envia com o mesmo poder que é dele. Porque isso faz um embaixador, né? Um embaixador, ele tem os poderes da sua pátria, da sua nação, naquele lugar aonde ele é enviado. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Jesus disse, toda autoridade me foi dada pelo Pai no céu e na terra. Por isso, ide, ou seja, eu envio vocês. A autoridade que o Pai me deu, eu dou a vocês. Usem essa autoridade e cuidem dos interesses do céu, ali naquele pedacinho de terra onde vocês são colocados. E em todas as dimensões, né, Padre Antônio? Enquanto o senhor falava, me tocou muito. Cuida dos interesses de Deus naquele lugar onde eu te coloquei. Em primeiro lugar, na família, né? Depois, no trabalho, na ausência de um trabalho, né? No prédio, né? Na nossa região. Que beleza, Padre Antônio. E a gente precisa... Essa expressão, né, que alguns santos usavam nas suas correspondências, né? Unidos nos interesses de Cristo. Ou pelos interesses de Cristo, atenciosamente, fulano de tal. Né? Eu acho que é uma expressão excelente para lembrar a gente que os nossos interesses não são a última palavra. Para um cristão, jamais. Os interesses de Deus são o último alvo, o último objetivo e, portanto, o primeiro. Não é? O motivo final pelo qual a gente faz uma coisa é o motivo mais preponderante. Então, qual é o objetivo? Por que você está na sua casa? Você acha que Deus colocou aí você por engano ou para pegar no seu pé? Porque Deus me livre, que família é essa que Deus me deu? Não é um acaso, não é uma punição. Deus tem interesse. As almas das pessoas da sua família são dele. E ele deseja que você lute por elas, não lute contra elas. Lute por elas ali nesse lugar onde ele colocou você. Então, o interesse preponderante é esse.
também no nosso ambiente de trabalho. O meu interesse preponderante no meu ambiente de trabalho não é o meu sustento mensal, apesar de esse ser um interesse legítimo e necessário. O meu interesse último no meu ambiente de trabalho não é uma promoção, ainda que você possa até desejar isso. Nem reclamar daquela Não, colega o meu chata. interesse último são os interesses de Cristo naquele lugar. Nossa, isso muda tudo. E os Padre. interesses de Cristo são pessoas, são vidas. Quais são os interesses de Cristo no lugar onde Ele me coloca, sei lá, no meu estudo, na cidade onde Ele me pôs Na e por aí vai. faculdade onde eu estudo. Não é? Então, olhar desse jeito rearruma a Nossa. visão turva da gente e põe a gente no eixo, põe a gente no prumo. É verdade, Não é? Padre Antônio. Laura, mês de outubro, mês das Gostei. missões. Gostei. Mas hoje, dia 5 de outubro, é dia de Santa Faustina, que é muito famosa agora, né? Antônio, Porque eu não sabia que era hoje o dia dela. é a secretária de Jesus Misericordioso. Assim Jesus falou dela. Falou um pra dia, ela falou isso? pra- Ela é a secretária de Jesus Misericordioso. A tarefa dela é tomar conta das tarefas e colocá-las em execução, mas, né, os interesses são os de Cristo. Há um texto de Santa Faustina no diário, né, no qual ela diz isso. Ela diz que, e ela de algum modo está falando dela, né? A santidade de uma pessoa não consiste nos favores que Deus lhe concede, né? nas consolações que Deus lhe dá. Porque isso é absolutamente gratuito, o Senhor dá a quem Ele quer e tira quando Ele quer, não é? Então, a santidade de uma pessoa não está nos seus êxtases, não está nas suas comunicações especiais com o Senhor, mas está na íntima comunhão da sua vontade com a vontade do coração de Deus. Então, de alguma maneira, como Paulo um dia falava dele, né? Eu conheço um homem que foi levado, né, ao céu dos céus, né? Santa Faustina, eu acho que ela estava falando dela, né? A santidade não consiste na quantidade de consolações que você recebe, porque o Senhor dá e tira isso conforme Ele considera necessário para formar uma alma. A gente sabe hoje, né, depois que ela foi para o Senhor, que Santa Teresa de Calcutá viveu 50 anos sem nenhuma consolação interior. Portanto, não é isso que gera a santidade. Santidade e Santa Faustina mirou e disse de um jeito muito bonito, acertou no alvo. Santidade consiste numa união íntima da vontade do homem com a vontade de Deus. Porque a união mais profunda que pode existir entre dois seres espirituais, entre duas pessoas humanas, a união mais íntima que pode existir entre duas almas humanas e a união mais íntima que pode existir entre o homem e Deus é a união de vontades, é o querer a mesma coisa. Portanto, quando intimamente uma pessoa pode dizer eu quero o que Deus quer, eu não quero o que Deus não quer, e vive isso, e se empenha nisso, isso é santidade. As outras coisas todas são secundárias, não é? Então, Santa Faustina mirou e acertou no alvo quando ela diz isso. Esse é o sentido da santidade cristã e a santidade que ela viveu. A igreja não canoniza pessoas porque elas tiveram visões ou êxtases ou favores, mas a igreja canoniza pessoas cuja fidelidade a Deus se torna exemplo para os demais cristãos e a vivência das virtudes cristãs é tal que a igreja diz, isso é em grau heróico. De alguma maneira é como se a igreja dissesse para a gente, olha, todo cristão tem vocação para herói, viu? Mas essas pessoas certamente viveram a sua vida cristã, as virtudes cristãs em grau heróico. Por isso, elas, conforme o juízo da igreja, podemos ter certeza de que elas estão na eternidade feliz com Deus, orando por nós, podemos contar e pedir as suas orações e devemos olhar para elas como inspiração para a nossa vida. E ela teve, me ajuda aí, milhões de situações que a impediriam de viver essa comunhão com Deus, só que ela, como nós também, só que ela usava dessas
determinadas, várias situações que iriam quebrar a comunhão com Deus, ao contrário, para manter mais ainda. É isso, Padre Antônio? Santa Faustina foi primeiro incompreendida pelos sacerdotes que a ouviam, porque ela recebeu uma missão de Deus muito particular, não é? Então, primeiro, incompreensão é algo que pode desanimar muito. E o Senhor a ajudou a não se entregar ao desânimo, até que ele a confiou aos cuidados de um sacerdote que hoje é beato e que a compreendeu profundamente. As irmãs também? Também, né? Num primeiro momento, também não foi compreendida. Cara, é natural, né? Não dá para julgar ninguém nessa história, né? Mas a incompreensão pode gerar, primeiro, gera grande solidão e pode gerar grande abatimento. E Santa Faustina, amparada por Jesus, soube transformar todas essas cruzes em fidelidade. Esse é o grande segredo da história, né? Transformar cruzes em fidelidade, transformar cruzes num altar onde todo dia a gente pode colocar a vida da gente e dizer: Senhor, apesar disso tudo, no meio disso tudo, estou aqui. Santa Faustina viveu externamente uma vida muito simples, porque ela era uma irmã, ela foi porteira, ela foi cozinheira, as tarefas dela na congregação sempre foram tarefas muito simples. Então, externamente, né, como Jesus ensinou a Santa Teresa, Jesus ensinou a Santa Faustina de um jeito muito prático também, né? Santa Teresa dizia: também entre as panelas se encontra o Senhor, né? Santa Faustina viveu isso. E Jesus algumas vezes mostrou a ela isso de uma maneira concreta. Olha, aqui você tem que me encontrar. Nas suas tarefas que parecem às vezes tão simples e tão cansativas. Porque toda dona de casa sabe que todos os dias lidar com a mesma tarefa, que às vezes é tão mal, vamos dizer assim, é tão mal percebida pelos outros, ou pelo menos, às vezes, na maioria das vezes, nem é notada. Né? Dizem, né? Dizem que muitas pessoas que trabalham em serviços domésticos, mulheres casadas, que são donas de casa principalmente, reclamam de uma impressão de invisibilidade. Eu estou aqui e ninguém me vê. Uhum. Tudo que eu faço parece que ninguém nota. Uhum. Se você tira aquela pessoa, tudo aquilo desmorona, né? Mas como está tudo no lugar, ninguém nota. Portanto, Santa Faustina viveu isso, não é? Essa rotina diária que às vezes é tão exigente. A Igreja considera que muitas vezes é um verdadeiro martírio branco, ou seja, é a entrega a Deus no dia a dia que te mina, às vezes, sabe, de uma maneira muito exigente. É um martírio que dura, às vezes, anos, e não um só momento, como no caso dos mártires que dão a vida de modo violento. Aí, no caso, o senhor está falando especificamente o martírio da incompreensão. O martírio da fidelidade no dia a dia. Fidelidade no dia a dia. Nas pequenas coisas de cada dia, nas tarefas que ninguém vê, nas tarefas que podem causar menosprezo, porque afinal você é a pessoa que me abre a porta, você é a pessoa que cozinha as batatas, você é a pessoa que limpa o chão. A maior parte das ocupações dela... Todas foram assim. Ela nunca teve uma ocupação de como é que a gente pode dizer? De mando, de liderança. Tá. Né? Uma outra santa que hoje está se tornando muito conhecida e muito querida, Santa Baquita. Eu estava lembrando dela. Né? Que foi escrava. Uau. Na África. Né? E que o Senhor alcançou e conquistou de um jeito tão lindo e que se tornou tão apaixonada por Jesus. Quando ela já vivia na Itália como religiosa, diz a vida de Santa Baquita que um dia a fama dela de santa começou a se espalhar, né? Ela era porteira também. E o bispo da cidade, né, era de uma região do norte da Itália, não vou chutar a cidade para não errar, mas o bispo soube, né, da fama de santidade dela e tal. E então um dia, numa visita ao convento, ele pediu à Madre Superiora que lhe mostrasse, né? Escuta, eu ouço falar que há uma irmã tão fiel a Deus, tem uma vida tão santa, eu queria conhecê-la e tal. E aí a Madre disse: olha, o senhor vai lá, ela está limpando lá o claustro do convento. E aí o bispo chegou lá, estava Santa Baquita esfregando o chão,
E o bispo chegou, naquele tempo os bispos andavam um pouco mais, né, com as roupas um pouco mais pesadas e havia todo um cerimonial de respeito. E quando o bispo chegou, ela nem sequer levantou, ela beijou o anel do bispo. E aí o bispo foi querer puxar assunto, né? Eu, irmão, o que a senhora faz aqui? Ela, a mesma coisa que o senhor bispo. Aí ele levou um susto. Como? Ela, eu estou tentando fazer a vontade de Deus, não é isso que o senhor faz também? Ai. E o bispo levou numa boa, e de fato, não importa onde, lavando o chão ou governando uma diocese, o lugar onde a gente tem que estar e o que a gente tem que estar fazendo é isso. Pelo menos buscando fazer a vontade de Deus. O resto é firula. Agora, Padre Antônio, há uma palavra assim que caracteriza, né, Santa Faustina, e eu queria compreender cada vez mais. É a palavra misericórdia, né? Laura, essa palavra que é uma palavra bíblica. A gente associa essa palavra a ela hoje pois de uma forma assim tão... Foi desejo do Senhor, né? A gente está vivendo tempos que são os últimos. O apóstolo Paulo diz isso, não é? E me parece que como são os últimos, eles estão se abreviando. Se você está vivendo os últimos tempos, a cada dia que passa, eles são mais próximos do fim, então eles estão se abreviando. Então me parece que o Senhor desejou recordar à igreja algumas coisas nesses tempos que são os últimos. E, por exemplo, em Fátima, né, depois, inclusive, com as confidências que Nossa Senhora fez à irmã Lúcia, Nossa Senhora disse a ela, Deus quis estabelecer nesse tempo a devoção ao meu imaculado coração. Nossa Senhora deixou isso claro. E me parece que isso é muito sério, né? Nossa Senhora não disse que o Senhor queria algumas devoções, mas ela disse que Deus quis estabelecer a devoção ao coração dela. E me parece que eu tenho a impressão de que os segredos do coração de Maria, a gente ainda sequer está como é que a gente pode dizer? A gente sequer está descobrindo ainda. Mas o coração de Maria é um remédio de Deus para esse tempo tão sem coração. A gente vive tempos sem coração. Tempos de superficialidade, tempos de dureza, de alma, né? Tempos de brutalidade. E falar de coração é falar de intimidade, é falar de profundidade. O Papa Bento XVI, que na época era cardeal, quando ele fez um comentário à terceira parte do Segredo de Fátima, quando o Papa João Paulo II foi a Fátima e quis publicar, ele fez um comentário muito lindo, o modo como ele fala do coração de Maria, porque ele volta à Sagrada Escritura. E, por exemplo, então isso só para dizer, Deus quis que nesses tempos, que são os últimos, o coração de Maria fosse para nós um refúgio e uma escola. Deus quis... Refúgio e uma escola. Né? Deus quis que nesses tempos Santa Faustina lembrasse ao mundo, e é incrível como a providência de Deus conduziu tudo, né? Que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, e o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de misericórdia. É uma chance. Logo depois que Santa Faustina morreu, ela morreu jovem, né? Com tuberculose, o Beato Miguel, que era o... 1900 e qualquer... Não vou arriscar. Mas assim, primeira, é uma santa recente. Ainda antes da Segunda Guerra Mundial, mas entre a Primeira e a Segunda Guerra. Né? E o Beato Miguel, que foi o confessor dela, sim, ele recebeu o encargo de levar adiante o que ainda não havia sido, né, possível, né, porque o Senhor deu a Santa Faustina algumas tarefas. E por problemas de tradução, por uma série de coisas, quando o Diário de Santa Faustina chegou à Congregação para a Doutrina da Fé, ele foi bloqueado. Não foi dada autorização para que ele fosse divulgado. E tudo aquilo que Jesus pediu a Santa Faustina foi bloqueado. Por uma série de maus entendidos, de má vontade de algumas pessoas. Né? Então, demorou, né, para que houvesse... Quando o Papa João Paulo II ainda era cardeal, né, em Cracóvia,
ele começou a incutir lá no Vaticano a ideia de que, olha, tem muito preconceito, tem muita coisa que está mal escrita, mal entendida, tem que se traduzir de novo, tem que se reabrir isso. E quando ele ainda não era Papa, por trabalho dele, toda a causa, né, a respeito da Divina Misericórdia, como ensinada por Jesus a Santa Faustina, foi trazida à tona de novo e foi reestudada. E aí se liberou esse caminho até que as coisas pudessem ser de fato divulgadas. Bom, não por acaso, suponho eu, a Divina Providência, né, põe no trono de São Pedro João Paulo II, o primeiro Papa polonês, altamente imbuído do espírito, né, das revelações de Santa Faustina, um Papa providenciado certamente pelos cuidados de Nossa Senhora e apaixonado por Nossa Senhora, a quem Nossa Senhora preservou no dia 13 de outubro de 1981, 13 de maio, perdão, de 1981, quando ele foi vítima de um atentado. O próprio João Paulo II diz: uma mão disparou a bala e outra, né, desviou. Gente, não é possível ver nisso uma coincidência, a não ser um plano da providência, né? Quando o Papa João Paulo II sobe na Cátedra de São Pedro, ele leva com ele todo esse chamado para o nosso tempo a uma confiança nova e imensa na Divina Misericórdia. Uma das primeiras encíclicas que ele escreve, Dives in Misericordia, ou seja, rico em misericórdia, que é uma encíclica belíssima, na qual ele faz um comentário da parábola do filho pródigo, que a gente chama, né? Eu comecei a chamar essa parábola a parábola do pai incrível, né? Porque a parábola é para falar do pai, né? Então ele canoniza Santa Faustina, não é? Ele dá um impulso que hoje a palavra... Foi ele que legislou a festa da misericórdia? Foi ele que criou a festa da Divina Misericórdia, que era um pedido de Jesus, o domingo após, né, o domingo da oitava da Páscoa, né? Então, e ele morre na vigília, na véspera, né? Então, sabe, a palavra misericórdia, que é uma palavra que não é usada normalmente todo dia no vocabulário comum da gente, ela se torna uma palavra, vamos dizer assim, familiar a todo católico. Hoje todo católico ouve essa palavra e sabe que ela significa algo do profundo do coração de Deus. O Papa Francisco, de mil maneiras, tem falado, feito ressoar mesmo a palavra. Proclamou um Ele ano, proclamou, né, um ano santo da misericórdia. Então, quanta coisa, né? Então, me parece que essa palavra é um desses segredos do coração de Deus que o Senhor, a cada geração, ele desvela um pouco como um remédio para aquela geração. Como no século XVII, ele falou a palavra coração e mostrou o seu coração a Santa Margarida Maria, numa época em que havia tão pouco coração. O cristianismo, o catolicismo tinha se tornado tão duro por conta de uma heresia, que é o jansenismo, tinha se tornado algo tão amargo, né, tão impositivo, sei lá. E, de repente, Jesus mostra o coração dele, né, para Santa Margarida Maria, troca o coração dele com o dela. Quer dizer, de repente, Jesus se aproxima, né? E agora, a palavra misericórdia, num mundo com tão pouca misericórdia, apesar de se vender o contrário, como se nós vivêssemos num mundo de tanto cuidado e compaixão, num mundo em que se aponta tanto, né, a fragilidade do outro, o erro do outro, num mundo de cancelamento. Essa palavra hoje está tão famosa, né, porque cancela-se as pessoas de uma maneira tão pesada, dura e tão rápida e tantas vezes tão injusta, né? É como se o Senhor dissesse: olha, eu não cancelo nenhum de vocês. Eu não cancelo. Então, essa palavra misericórdia, ela vem como... O senhor falou que a gente está nos últimos tempos, né, Padre Antônio? E para mim, assim, uma palavra que me faz tremer, no final dos tempos, a caridade de muitos esfriará. Então, essa palavra veio, a misericórdia, assim, para nos socorrer, nos livrar, né,
dessa tendência, hoje em dia, principalmente no nosso tempo, que é de endurecer, que é de pagar o mal com o mal, né, e reduzir, entre aspas, a compaixão a apenas algo ecológico ou algo, sabe, social. É isso, Padre Antônio? Olha, há a palavra misericórdia na língua portuguesa, que vem do latim, você pode tentar explicar a formação da palavra, a etimologia da palavra de várias maneiras, né? Então, se usa isso, e é legal, porque não se tem muita clareza de qual é a origem exata, o modo como a palavra foi composta, mas tudo aponta para cordes, coração, né? Mas uma vez eu li uma coisa que eu não esqueci mais, e não é uma explicação da origem da palavra, mas me falou mais do que talvez isso. Alguém, numa pregação, disse que misericórdia é a capacidade de suportar a miséria do outro, ou a capacidade de conviver com o miserável. E me parece que é uma boa explicação do modo como Deus convive com a gente. Sim. E como Ele deseja que a gente, né, deva conviver uns com os outros. Que expressão forte, Padre Antônio. Então, o nosso mundo é um mundo no qual... A gente vem perdendo essa. As misérias, elas repelem. Ninguém suporta a miséria do outro. Né? Dizem que o Papa Pio XII, é uma frase que se atribui a várias pessoas, também a ele, né? Dizem que o Papa Pio XII afirmava que a grande tragédia do nosso tempo é que o homem perdeu o sentido do pecado. Uhum. E aí houve um filósofo... Eu achava que era o Papa Bento. Não, já é bem antes dele, mas essa frase se atribui a vários, a Pio XII também. E há uma história de que um filósofo francês que marcou a vida da igreja durante um bom tempo, Jean Guiton, ele escreveu, né, depois do Papa ter dito essa frase, ele escreveu num jornal uma coisa: Santo Padre, eu vou ousar corrigi-lo um pouco. Não é que os homens tenham perdido o senso do pecado. E os homens perderam o senso do pecado próprio, porque o alheio continua muito evidente aos olhos de todos. Nossa. Talvez nunca como antes, nunca como agora, né? E de fato, se você der uma olhadinha, por exemplo, na internet, quando a gente fala da gente, só há virtudes. A internet é uma vitrine de virtudes. O bem que a gente faz, as coisas bonitas que a gente diz, as coisas legais que a gente pensa, enfim, os valores que a gente acha que está guardando e está cuidando deles, porque nós somos quase que guardiões, né, de tudo, da moralidade ou da bondade. Nós somos do bem. A internet dá a impressão de que a gente é do bem, né? Tem isso. Mas há as custas de que o outro é do mal. Então, na internet, né, fica muito evidente o pecado do outro. Ainda que a palavra pecado tenha sumido, porque a gente vive num mundo secular, né? Mas o que pode parecer não virtude do outro, defeito do outro, erro do outro, engano do outro, a gente coloca em evidência, né, de um jeito, de tal maneira que uma pessoa em 15 minutos, ela pode ter a sua vida destruída na internet, né? E se ela tentar provar e conseguir provar em 15 dias que ela não é aquilo, já não adianta mais, porque já foi feito mal. Então, na verdade, a nossa capacidade de conviver com as misérias uns dos outros se tornou muito curta. Apesar de que a capacidade de Deus de conviver com a nossa miséria continua sendo imensa. Ele não vai embora quando ele vê a nossa miséria. Ele não desiste da gente. Ao contrário, na nossa miséria, ele às vezes ele manifesta mais ainda o quanto ele é bom. Talvez aprender com o Senhor a suportar mais uns aos outros. Como São Paulo diz mais de uma vez, né? Suportai-vos uns aos outros. Ou seja, dê suporte para o seu irmão. Quando você perceber que ele caiu, não seja mais um a subir em cima, né? Dê suporte, ajuda a levantar, né? Anda a segunda milha, faz por menos, como a gente diria hoje, ao invés de valorizar aquilo que foi erro dele, fragilidade dele, pecado dele.
Enfim, me parece que a palavra misericórdia hoje, mais do que muitas outras, assim como a palavra perdão, fala de coisas que têm muito a ver com o jeito de ser de Deus, que deveria ser, deve ser, o jeito de ser do cristão, ao menos do cristão. E sem o qual o nosso mundo está perdido. Nós vamos engolir uns aos outros, como diz a Escritura, né? Vamos nos morder uns aos outros. Então, misericórdia, suportar conviver com a miséria do seu irmão, como ele convive com a sua, como você convive com a minha. E transformar isso em atos, não é? Um deles é perdão. Perdoar é expressão concreta de misericórdia. Da misericórdia. O Papa João Paulo II falou tanto disso, né? De que o nosso mundo é salvo pelo perdão e vai se perder pela nossa incapacidade de perdoar. Eu não lembrava disso, ele falou essa frase. Numa das mensagens dele para o Dia Mundial da Paz, no 1º de janeiro, o Papa Bento XVI também tem uma mensagem sobre perdão. Ele diz, olha, nós vamos nos destruir pela nossa incapacidade de perdoar. Porque nós retemos a ofensa, nós guardamos, nós imaginamos o momento da revanche, e às vezes isso dura gerações. Padre Antônio, isso então fica muito, muito mais grave no universo cristão, né? Entre os cristãos, o não perdoar. Sim. Porque para quem não é cristão, ao contrário do que a gente imagina, o perdão é uma coisa muito louca. Sim. Nós, principalmente nós brasileiros, temos, porque nós vivemos num mundo, né, majoritariamente cristão, não passa pela nossa cabeça que alguns valores que para nós são sublimes e quase que óbvios, ainda que não os pratiquemos, não são óbvios para quem não é cristão, para quem não ouviu a proposta do Evangelho. Isso significa que, fora do contexto cristão, perdão é um desafio que quase que bota de cabeça para baixo a lógica de alguns mundos que não ouviram a palavra do Evangelho. Mas, no nosso caso, nós ouvimos e isso se entranhou na nossa cultura. E isso tanto se entranhou que, de algum modo, eu acho que todo mundo imagina que, claro que se deve perdoar. E ponto. O problema é que nem sempre o nosso testemunho é esse, né? Nem sempre a gente consegue fazer o que a gente sabe que é o melhor. E, obviamente, quando entre cristãos não se busca viver perdão, aqueles que deviam ser luz para esse mundo, meu Deus, esse mundo fica numa escuridão tremenda, né? Então, entre nós também, né? Viver o perdão em casa, na igreja, no trabalho, nos relacionamentos do dia a dia, entre cristãos, né? Por causa da fé, por causa da religião, é um mandamento do Senhor. Não é uma opção, não é uma teoria. O Senhor deseja, isso é uma obediência ou uma rebelião nossa com relação à vontade de Deus, àquilo que Jesus deixou claro. Se nós não perdoamos, que luz vai haver nesse mundo? Há cristãos que estão na janela olhando para fora, esperando a luz do mundo aparecer em algum lugar lá fora. Mas Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Não é olhando pela janela que a gente vai encontrar a luz do mundo, é olhando para dentro. E se essa luz se apaga, porque nós decidimos não perdoar, porque nós decidimos não obedecer, esse mundo fica em grande escuridão, né? Padre Antônio, então, essa misericórdia, nesse desdobramento do perdão, de uma forma toda especial, não, de uma forma toda, a gente recebeu na cruz, né? Não no sangue, mas especialmente que ele derramou por nós, quando ele falou, Pai, perdoai-os, né? Jesus, quando ele está pregado na cruz, ele está nos redimindo, então ele está fazendo algo que nós não poderíamos fazer. Por isso nós somos salvos pela graça de Deus. É um presente absolutamente imerecido e infinitamente maior do que aquilo que nós poderíamos esperar e imaginar.
Jesus está nos redimindo, então ele está realizando algo novo. É um diálogo de amor que ele está tendo com o Pai e que transborda sobre a gente. Então esse amor crucificado de Jesus, esse amor vitorioso de Jesus, esse amor que aos olhos do Pai fala, né, aos ouvidos do Pai, fala infinitamente mais alto e mais puro do que a multidão dos nossos pecados, Jesus o derramou na cruz sobre nós. E, ao mesmo tempo, aquelas 3 horas que Jesus passou pregado na cruz, o modo como ele morre na cruz, é o seu grande ensinamento sobre o modo como nós precisamos aprender a viver. Na liturgia da igreja se diz, em algumas orações, que a cruz é a cátedra de Cristo, ou seja, é o lugar de onde ele nos ensina. Então, cada palavra que Jesus diz enquanto está pregado na cruz é uma aula. A primeira palavra é Pai, perdoa-lhes. É como se ele dissesse, olha, eu estou dando a minha vida aqui por vocês na cruz e essa salvação não seria possível se o meu coração não estivesse absolutamente livre, porque a minha capacidade de amar e, portanto, de perdoar é infinita. Agora aprendam comigo, vejam como eu estou morrendo e aprendam a viver a vida de vocês com o meu morrer. O primeiro passo para que a gente possa transformar a nossa vida e a nossa cruz de cada dia em fonte de bênção e em instrumento para que a gente se torne parecido com Jesus, o primeiro passo é perdoar. Jesus perdoou aqueles que talharam a cruz para ele. É isso que ele quer ensinar para a gente. Perdoar aqueles que talham a nossa cruz de cada dia. Sem ele, não aprendemos. Com ele é um excelente professor, né? É o perfeito mestre, é o divino mestre. Ele ensina. E aí o mundo é inundado por misericórdia. Esse é o chamado dele para a gente. Desse né? perdão, o mundo é inundado de misericórdia. Oh, glória. Então, esse tempo, que é tempo de misericórdia, é tempo de perdão, é tempo de aprender com o Divino Mestre a lição primeira da cruz, que é perdoar, receber perdão e perdoar. Sempre é uma rua de mão dupla. A gente é perdoado, perdoando. Né? E a gente pode perdoar porque a gente recebeu um manancial de perdão. Então, nesse nosso tempo, né, talvez tão duro, tão bruto, de tanta dureza do coração diante da fragilidade do pecado do outro, o Senhor, por Santa Faustina, faz um convite à humanidade. Lembrem que a minha misericórdia está de pé. É a chance de vocês. Ninguém está perdido quando busca a divina misericórdia. Ninguém. O maior pecador tem uma chance quando apela à divina misericórdia, porque Deus não se deixa vencer. Então, quem sabe não é a hora da gente vivenciar isso, né? Laura, eu queria terminar a nossa partilha, porque está ficando comprida, né? Com a oração da missa da festa de Santa Faustina, a oração de hoje, que diz tantas coisas bonitas. A igreja hoje, se celebra a festa de Santa Faustina, ela faz a gente orar assim, olha: ó Deus onipotente e eterno, que escolheste Santa Faustina para proclamar ao mundo as imensas riquezas da vossa infinita misericórdia. Concedei-nos por sua intercessão e a seu exemplo confiar plenamente na vossa bondade e cumprir com coração generoso as obras da caridade cristã. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Olha Amém. Que beleza. Que Fica aqui um convite da igreja para que a gente tenha um coração generoso à semelhança do coração do nosso Deus. Um coração nosso que Deus, confia e um coração exato, generoso. Exato, nosso Deus é um Deus generosíssimo. Podemos confiar nele cegamente. Amém. E podemos aprender dele a ter generosidade também. Amém. Beleza. Amém. Laura, até a próxima, se Deus quiser. Até, Padre Vamos Antônio. nós, irmãos. Um abração. Deus Tchau, abençoe. irmãos. Até logo.